Meus irmãos, estamos no dia 8 de novembro, quarta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda: Qual rei que ao sair para guerrear com o outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha com ele contra com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala de renúncia. Nos outros dias que nós acompanhamos, vimos que a imagem do banquete era muito forte. Alguém dá um banquete, alguns são os convidados, quais são os verdadeiros convidados que devemos ter, como se comportar com aqueles que não aceitam o convite para poder participar do banquete. E vimos então o quanto que Jesus vai nos ensinando com essas parábolas. A mesma coisa nós fazemos com a nossa vida, então, a partir do Evangelho que nós acabamos de escutar em relação à renúncia. Para que você possa ter alguma coisa, para que você possa encontrar o significado de qualquer coisa que você faça, tenho certeza que todos nós experimentamos o que significa renúncia. Aqui de nós, por exemplo, que para poder fazer o vestibular, um jovem ou então um adulto, para poder ingressar na faculdade, não precisou fazer renúncia por um determinado tempo para dedicar aos estudos e assim poder alcançar aquilo que almeja, que é justamente sua aprovação. Ou quem sabe alguém que, por exemplo, no seu trabalho, muitas vezes renuncia até mesmo alguma coisa que seja para si próprio, em vista do trabalho, sempre em vista do desenvolvimento da sua habilidade, da sua profissão e assim por diante. A mesma coisa acontece na nossa vida espiritual, meus irmãos e irmãs. Para podermos alcançar a santidade, é necessário que nós possamos renunciar a algumas coisas. Renunciar aquilo que não nos faz bem, renunciar aquilo que não dá sentido ao que se faz, renunciar até ao próprio mal, mesmo sabendo que muitas vezes o mal ele está presente na nossa vida, mas mesmo assim nós, portanto, em alguns momentos acabamos fazendo o mal ou recebendo o mal que nós podemos fazer na vida de alguém. Então, dessa forma, hoje nós somos convidados a poder pensar: qual é a renúncia que eu faço para que eu possa ser feliz? E eu encontro felicidade, sentido nessa renúncia que eu faço? Assim, então, meus irmãos e irmãs, que saibamos renunciar. Renunciar sempre em vista de algo que eu possa fazer e ter de maior como benefício, não só material, mas sobretudo espiritual na minha vida. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.